Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. DEVA 11, relatório gerencial de junho. Vamos dar uma olhadinha? Fundo imobiliário de papel, todo mundo sabe que me agrada. E vamos já deixar bem claro para vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas dados públicos que eu vou dar uma olhada e passar para vocês a minha impressão. E não deve ser considerado como indicação de compra, de venda ou qualquer coisa parecida. Começar com os dados que estão aqui no Fundos Explorer, todo mundo, e aqui mesmo nesse próprio site você pode achar o relatório já do DEVA 11 lá. Na verdade, ainda não está disponível, que saiu hoje, mas logo logo deve estar disponível para vocês. A cotação R$ 98,76, praticamente o mesmo preço do valor patrimonial, PVP dele está 1. E o dividend yield dele aí está dando mais de 1,41% aí, esse último rendimento de 1,41, que é um rendimento muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui em dois fatos que eu gosto. Primeiro, esse aqui, o rendimento. Vocês podem ver que a inflação foi subindo, chegou ao seu ápice e reduziu. Então, se a gente trabalhar sempre com 2 meses anteriores, podemos dizer isso aqui era a inflação de dezembro, isso aqui era a inflação de janeiro, isso aqui era a inflação de fevereiro, isso aqui é a inflação de março, que foi a mais alta, e essa aqui já é a inflação de abril, e a próxima vai ser mais baixo ainda, suponho eu, que é a inflação referente ao mês de maio. Aí, valor patrimonial por cota, se você notar aqui era 96,46, aqui subiu para 96,94, aqui subiu para 97,25, aqui subiu para 98,06 e aqui subiu para 98,61. Então, nós temos aqui do período de fevereiro para cá um ganho de mais de R$2 por cota no valor patrimonial. Isso aí, vamos tentar ver no relatório gerencial, porque esse aumento, checar esse rendimento. Vamos lá, DEVA 11, junho de 2022, relatório gerencial. A carteira deles estão agora com a IPCA mais 10, é um excelente prêmio. Eles estão diversificados em 16 estados, estão com 110 mil cotistas, bastante cotistas. Nem para esses 110 mil, está tudo escrito aqui no canal, mas ainda não estão, né? Mas vamos se inscrever no canal, vamos deixar um like para essa informação chegar lá. Quem sabe um dia eu tenho esses 100 mil cotistas aí. Referentes ao mês de junho, o fundo distribuiu 18,6 milhões aos detentores. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor ainda, para vocês lerem junto comigo. Mas eu vou chamar a atenção só esse pedaço aqui, tá? Aliás, esse último. Após a distribuição, o fundo manteve 25 centavos por cota de resultado retido. É bom saber. Em linha com a modelagem inicial do fundo, a taxa média ponderada está em CRI, inflação mais 10,36. Então, mesmo se a inflação for zerada, ele ainda vai pagar mais de 10% ao ano. Não, ele vai ter um resultado de 10% ao ano, aí você tem que tirar as taxas, deve ficar em uns 8,5% ao ano. O fundo encerrou com 92% em CRIs e 7% em FIIs. O fundo investiu 4,7 milhões no CRI Portal das Pedras, nova operação no segmento de loteamentos, localizado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O ativo apresenta 0,37% do patrimônio líquido e possui a remuneração de IPCA mais 12,35%, sendo que é IPCA mais 10 na cota sênior e IPCA mais 15 na cota subordinada. Multipropriedade, loteamentos, CRIs pulverizados, são normais terem essas taxas tão interessantes, mas são mais arriscados, né, gente? A operação consiste numa securitização de uma carteira de recebíveis em estágios avançados de vendas e conta com as seguintes garantias: cessão fiduciária da carteira, 100%, alienação fiduciária das cotas da SPE, fiança e coabrigação dos sócios, fundo de reserva, 2 PMTs, bem interessante, valor total para conclusão, o fundo de obras e o fundo de despesas no valor de 1.350.000. Bem interessante, né? Agora eles trazem aqui o Carvalho Oscar. O CRI, que apresenta 0,3% do PL do fundo, então é 0,3% do PL do fundo, não vai quebrar o fundo, como teve gente que falou. No mês de junho, realizou pagamento parcial, ainda pagou, dos valores devidos por ausência momentânea de liquidez.
ele pagou apenas os juros, ele não pagou a amortização. A PMT da dívida é composta pelas parcelas de amortização e de juros, sendo que os juros foram pagos. Então, eles pagaram os juros, porém a amortização foi postergada até o final de agosto. Eles pediram tempo para poder pagar a amortização. O Carvalhosa possui um patrimônio de 15 bilhões, mas passou por uma falta de liquidez pontual que será sanada nas próximas semanas. Vamos esperar, né? A empresa que atua como permutante em outros 2 projetos precisou ajustar o seu fluxo financeiro e que ficou descasado dos demais projetos. Além de possuir um patrimônio líquido relevante comparado ao tamanho do CRI, boa remuneração CDI mais 7. Então, a operação é bem lastreada, fica bem tranquila. Aí eles deixam bem claro aqui, com exceção do Carvalho OSC, as demais operações encontram-se adimplentes perante a totalidade das suas obrigações. Pontos como a evolução das obras, comportamento da carteira de recebíveis e percentuais de vendas são constantemente diligenciados e estão em linha com as expectativas da gestão. Falam aqui sobre a 7ª emissão de cotas, que vai ter um pipeline aí de uma taxa média ponderada de IPCA mais 11,05, bem interessante, mas o preço está R$ 96,00, mas fica R$ 99,00 com a taxa, né? Então, devido a essa taxa aí, está mais barato no mercado, talvez eles não consigam capital os 150 milhões que eles tanto querem. Olhando o DRE, para a gente poder analisar melhor, em junho, vocês podem ver aqui a correção monetária, o tanto que ela caiu. Em maio era 17 milhões, ela caiu aqui. Isso aqui vai cair mais. Vai cair mais. Os juros ficam mais ou menos na mesma linha, porque eles são constantes. Quando eu falo correção monetária, é IPCA mais 10, os juros é o 10. A correção monetária é o IPCA. Então aqui já caiu, porque aqui refletiu um IPCA mais antigo. Ele tem as explicações mais embaixo sobre esse IPCA. E no próximo vai cair mais um pouquinho. Eles tiveram enquanto nos últimos 2 meses eles guardaram o financeiro, nesse aqui para poder pagar esse valor, eles usaram um pedaço do resultado. Para poder conseguir distribuir esses 19 mil, eles pegaram milhões, eles pegaram 2.530.000 do resultado que estava. Então, no próximo, dificilmente ele vai vir um provento alto aqui. Eu chego a estimar R$ 1. R$ 1 no próximo resultado. Vamos dando uma olhadinha aqui agora. Lógico, o pessoal sempre fala do circuito de compras, eles vão aqui dar uma explicação do circuito de compras, dizendo que está satisfatório, tendo um fluxo financeiro mensal suficiente para pagar 2 vezes a parcela do CRI. Então, o circuito de compras não está tendo dor de cabeça nenhuma para a gestão, pelo menos essa é a impressão deles aqui. Então, apesar que o pessoal está falando, e lá, se não tem aqui no DEVA 11, lá no HCTR também não tem. Aí, fotos do circuito de compras, e aqui eles trazem a carteira, 92% CRI, 7% IFIS, 1% caixa, cota sênios 46%, série única 36%. Se vocês forem notar, o DEVA tem menos cota subordinada com o HCTR, só 16%, mezanine 1%. Então, eu acho ele mais seguro que o HCTR 11. E aqui, corporativo 33%, loteamento 26%, multipropriedade 26%, loteamento 17%. Está crescendo o loteamento, eu gosto de loteamento, já falei para vocês. E eles têm aqui 99% do CRI são protegidos de deflação. Então, em caso de inflação negativa, vai pagar somente o prêmio, não vai reduzir nada. Só 1% não é protegido. Por exemplo, se um CRI paga IPCA mais 10 e temos uma deflação de menos 2, os protegidos vão pagar 10%. Os não protegidos vão pagar 8%, entenderam? Então aqui está as taxas médias, a CDI mais 5,7, né? Não sei, aqui está CDI mais 3,2, aqui eles botou 5,3. 5,3 CDI, é pouco da carteira, 0,7, mas 87% é IPCA e 4,1% é IGPM. Quase nada deles são CDI.
Tem um pouquinho aqui no meu Tocantins, 1,5% da carteira está aqui no Tocantins. E aqui estão a situação. Você pode ver que eles colocam verdinho para tudo que está 100% adimplente e o amarelo aqui para o Carvalho Oscar. Mas não tem todas as informações. Mas é exatamente esse cara aqui que é um dos poucos CDI da carteira do DEVA 11. Tem bastante CRIs, também deixa bem tranquilo, com bastante diversificação. Em termos de fundos de investimentos imobiliários, ele tem o LSPA 11 e o DEVA F11. Esses dois aqui pagam constantemente dividendos. O XBXO não paga e o filoteamento também não tem informações de estar pagando dividendos. Esses são os dividendos. Eles não trouxeram, dessa vez, vou voltar aqui, a quantidade de dias e qual foi o IPCA que utilizou. A não ser que eu tenha pulado, mas eu não tinha visto, não. Eles não colocaram aí, dessa vez, a quantidade dos dias e o IPCA que utilizou para o próximo. Mas o que eu posso dizer é que o próximo IPCA vai pegar, provavelmente, um pouquinho do IPCA de abril e bastante do IPCA de maio. Com isso, vai fazer o rendimento ser menor. Tá certo? Pessoal, esse é o DEVA 11. Assim como todos os outros fundos imobiliários indexados ao IPCA, acredito eu que deve sim pagar menos no próximo mês, mas isso não significa que perdeu qualidade. Muito obrigado a todos, deixe aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.